A Márcia está dizendo que nós temos um problema metodológico. Eu vejo um problema metodológico porque acho que existem aqueles que estão argumentando a partir da história da ética, dos posicionamentos éticos, e outros que estão argumentando a partir da lei. E acho que da lei e da religião. É a defesa do nascituro, Lembre-se então, sempre, acho que nós estamos com posições que deveriam se juntar e que se colocam assim como assíntotas que não se encontram, justamente porque nós estamos colocando ética e colocando todo o território da justiça como apartados. Todavia, é o território da ética que deveria justamente pautar o território da justiça. E quando eu comento tanto essa questão das mulheres, não é em detrimento, de jeito nenhum, da vida. Nem da vida de uma criança gestável, de um embrião, eu fico pensando mesmo que o seu argumento é bastante falho, porque aí não poderíamos nem sequer menstruar, porque ao menstruar, todos os nossos óvulos, toda a nossa potencialidade... Não é verdade, aí não há nenhuma vida... Não poderíamos tomar anticoncepcional. Não, Márcia, aí sim, não esse poderíamos, é um argumento falacioso. Não poderíamos... Tanto quanto. Não. E veja os só. espermatozoides de um lado e a menstruação de outro, ainda não há uma concepção de vida. O senhor me daria a licença para concluir? Então, veja, a vida está sendo tratada de modo abstrato, mas o que eu estou querendo colocar é uma inflexão para a ética, que envolve pensarmos, de fato, aquilo que, a meu ver, nunca é pensado, que é o direito da mulher sobre seu próprio corpo. Eu defendo o direito do nascituro, da criança não nascida. Perfeito. Está posta a questão. Estamos aí colocando... Doutora Elizabeth. Eu gostaria de voltar ao que foi falado à prática. Eu fiz muitos partos de meninas que foram estupradas, inclusive por familiares. Uma delas, a última, que saiu inclusive na mídia, porque a mídia tinha ido atrás dela, uma do Rio, há uns anos atrás, ela dizia: eu não quero que mate o meu bebê. Então, quando diz assim, nossa, estupro, eu queria dizer um outro resultado prático. Na Unifesp existe um ambulatório onde se faz o chamado aborto legal. Foi feita uma avaliação de todas aquelas que procuraram serviço para fazer o aborto legal, legalizado ou... Então, houve algumas que, orientadas, não fizeram aborto, não quiseram, optaram por não fazer, e outras que fizeram. Entre aquelas que fizeram aborto nesses casos permitidos em lei, houve um arrependimento de mais de 50%. Entre aquelas que resolveram não fazer o aborto, não existiu praticamente mais do que 9% de arrependimento. Eu gostaria de falar sobre Não, espera um pouquinho só. Então, eu acho que assim, nós temos que partir sim da realidade. Mas a realidade, por exemplo, só uma coisinha, porque passou, eu queria falar, depois eu prometo que eu espero você falar, Tânia. Como que não se sabe quando é que começa a vida? Eu pensei até que a gente nem ia discutir isso aqui, porque está em todos os livros de obstetrícia, no livro do Rezendão de obstetrícia, que já, na revisão, onde já... Marcia, viu? Viu, Márcia? No livro do Rezendão, quando foi feita a revisão, onde já existia a fecundação in vitro, Dr. Naum, que não era católico, não era absolutamente nada, ele dizia: deve-se considerar aborto, inclusive para o embrião fecundado em laboratório. Perfeito. Interrupção da vida. Mas Então, porque não tem gravidez, aí seria homicídio, sim, mas, que não tem gravidez. Sim, pode chamar homicídio, ele quis dizer. Perfeito. Doutora Tânia, eu queria dar um minutinho, doutor Ives, um minutinho, doutor Roberto. Eu queria Doutora trazer Tânia. a dúvida para o nosso vida de debate, ser humano, porque né? Um momentinho, veja, doutor Ives, por favor. assim como há controvérsias na interpretação das leis, como há diferentes posições no campo da teologia, também no campo da ciência há. Então, não é respeitoso com a inteligência dos nossos telespectadores dizer que já está estabelecido, do ponto de vista da ciência, o momento em que se inicia a vida. Esta definição
de qual é o momento em que cada cientista reconhece como o início da vida é particular e depende da visão de mundo de cada pessoa, não é? Então, esse início da vida, eu imagino, seguirá como uma questão de opinião e que vai diferenciar pessoas em todos os campos. Um minutinho, por Só para favor, eu doutor terminar, Ives. por favor. E desses zigotos, Só para eu terminar, Perfeito, por favor, todos nós. e só apenas para concluir, eu queria lembrar que certamente existirão mulheres que, mesmo vivendo uma gravidez decorrente de estupro, decidirão seguir com a gravidez, assim como fala a doutora Elizabeth. Mas que haverão outras para quem isto será impossível e uma crueldade. O que eu quero trazer aqui é o direito de não decidirmos pelas pessoas, mas reconhecer que em cada mulher há uma capacidade de decisão, assim como há dentro de mim e há dentro da senhora. Eu respeito sua posição, mas entendo que a senhora não respeitaria a decisão de uma mulher que pensasse diferente do que a senhora coloca. Perfeito. Doutor. Eu só queria levantar exatamente essa questão de que a ciência, a religião, a ética, a filosofia trazem hoje questões que a gente não tinha. Por exemplo, a Igreja Católica fala há muito tempo em relação a métodos contraceptivos que não sejam naturais, ela é contrária. Mas até pouco tempo não existia a possibilidade da vasectomia. Então a própria teologia não tratou daquilo em estrito sensu. Ou, por exemplo, quando se fala, né, de métodos contraceptivos que não sejam considerados abortivos além do oginoquinal ou de temperatura basal, etc. Quer dizer, é controversa a questão. Nós mesmos, nos últimos 20 anos, alteramos um pouco o foco da conversa sobre aborto, porque a tecnologia de imagem avançou tanto que balançou um pouco também algumas das nossas posturas. Há 30 anos era mais fácil que até alguém que não tem que decidir, porque não é mulher, sobre isso, olhar, você ouvia às vezes o coração do bebê no batimento, mas não tinha uma imagem tão próxima. Hoje os programas de TV, os filmes, as matérias, mostram o feto já como criança. Porque a palavra feto, ela é um pouco mais fácil, né? A palavra embrião é um pouco mais fácil do que falar em bebê, né? Aquilo que está lá. A tal ponto que algumas religiões, entre elas a católica, não aceita chamar de interrupção de gravidez, a não ser que seja natural. Ela chama de aborto mesmo, para caracterizar a questão ética. Agora, mundo de poeta não tem pernilongo. Quer dizer, como é que a gente faz em relação, de fato, às mulheres que têm essa questão mais do que os homens, né? Muito bem, nós vamos seguir com o nosso debate daqui a pouquinho. Nós precisamos fazer mais um intervalo e a Opinião Nacional volta já já. Até já. Voltamos com o debate sobre planejamento familiar e aborto, e esse é o último bloco. Nós vamos tentar fazer o mais rápido possível para ver o que cabe ainda nesse bloco para a gente atender os telespectadores, ainda ouvir a nossa plateia, os nossos debatedores. Silvia, uma perguntinha dos nossos telespectadores. Alexandre, Carlos Eduardo Merichelli pergunta aos debatedores que se posicionaram, então, contra a legalização do aborto: por que a Igreja Católica não aprova o uso da camisinha e se os debatedores concordam com essa posição da Igreja? Doutor Ives, o senhor aprova essa posição da Igreja? Há uma diferença, e aqui vai um problema também de natureza pessoal. Eu entendo que grande parte dos problemas que nós temos de aborto, etc., é de realmente uma formação. Nós temos o hábito de falar em fazer amor. Quer dizer, na prática, como se fosse algo mecânico, instrumental. E eu sou sempre favorável a ter amor, a sentir amor. Porque a Igreja Católica, quando defende o casamento e as relações dentro do casamento, coloca e utiliza o sistema basal, os sistemas de... É exatamente valorizar profundamente o amor no casamento. Porque no momento em que há um casamento, em que a mulher tem aquele período em que ela pode engravidar e não se tem relações, o próprio casal se sacrifica no seu amor e nesse sacrifício, o seu amor, volta a ter essas relações extremamente valorizadas. Ou seja, porque vale dizer, em última análise, quando a Igreja Católica defende, ela defende a valorização do casamento e aqueles que eu sei que vivem são casamentos sólidos, com amor que continua através dos anos, porque é sempre o sexo não de fazer amor, mas de sentir o verdadeiro amor. Por essa razão, eu apoio a Igreja Católica. E acho que não se deve usar a camisinha. Eu também acho.
Não, eu não. Doutora Elizabeth, desculpa. Não, eu também acho em relação à continuação da minha pergunta. Eu vou dizer para você nos convidar uma próxima vez, porque se esse não deu para discutir o aborto, para discutir métodos, nós precisamos o dobro de tempo. Mas a senhora acha que se deve usar a camisinha ou não? Eu acho que cada caso tem que ser estudado e tem que ser avaliada a responsabilidade de um e de outro. E aquilo que tem sido falado aqui, eu continuo insistindo, é em cima da mulher. E o homem raramente, não assume a sua responsabilidade. Sim, mas assumir a responsabilidade não seria usar a camisinha? Certo, cada caso é um caso, tem que ser avaliado. Portela. Então, apesar de eu ser da Universidade Católica, eu não represento a Igreja Católica. Perfeito. A minha postura é que a questão da camisinha, do preservativo, ultrapassa a temática do planejamento familiar. Ela entra no campo da proteção à vida, de doenças sexualmente transmissíveis, uma juventude que hoje precisa se acautelar em relação ao HIV. Portanto, ela entra também num outro âmbito. E desse ponto de vista, eu sou favorável que ela sirva como política de saúde pública, independentemente da questão religiosa. Perfeito. Eu queria ouvir nosso vice-presidente da Fundação Padre Anchieta, que é um educador, professor Fernando Almeida, ex-secretário municipal da Educação, ex-reitor da PUC. Como é que viu esse debate? Como é que está vendo tudo isso? Bom, o debate foi marcado, no meu modo de ver, pelos números iniciais que mostravam a diminuição da taxa de fecundidade ligada à educação. O que aquilo significa para que a gente não coloque as questões entre algo extremamente prático ou extremamente legal ou teórico? Eu acho que a solução desta questão está no diálogo entre a teoria e a prática que se dá no campo da educação. E, portanto, na educação, me parece que se discute não a vida ou a morte, mas os tipos de vida que o ser humano quer, pode e tem que construir. E, nesse sentido, o planejamento familiar é o grande lugar da construção da vida, que não é apenas tenho ou não tenho filhos, me relaciono sexualmente ou não em determinadas épocas com a minha mulher, mas é o jeito de olhar a qualidade, a sofisticação, o crescimento no caminho da felicidade, porque vida é felicidade, não é só estou vivo, sobrevivo em qualquer situação, independente daquilo que é a perspectiva do ser humano, que é a felicidade. Nós estamos discutindo hoje aqui, muito mais do que uma questão de aborto ou de planejamento, o que é ser feliz no relacionamento da família. Muito bem. Eu também considero essa questão da educação fundamental e acabei sendo atropelada pelas perguntas dos telespectadores, porque eu ia falar justamente da questão do planejamento familiar e dos métodos contraceptivos e queria que o professor Cortella comentasse um pouco sobre isso e bom, eu acho que já foi respondido. Perfeito. Gostaria de falar também do quão importante está sendo um debate como esse. Eu acho que esse tipo de programa, como Opinião Nacional, tem uma função importante que é trazer reflexão, temas como esse, que são muito complexos e que precisam de uma reflexão. E eu acho que a gente acaba trazendo para as pessoas a possibilidade de ter uma melhor compreensão sobre tudo isso. Tá bom, obrigado, Camila. Bom, e nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria que cada um dos nossos debatedores dê uma palavra final. Doutor Ives. Minha posição é aquela. Na verdade, eu reconheço os direitos da mulher, mas também reconheço os direitos do nascituro. São seres humanos. E exatamente a minha posição é de conciliação. Para que a mulher não sofra, o Estado, com os recursos que tem, deveria dar todas as condições psicológicas para que nascesse a criança e, se ela não quisesse, que se tivesse as instituições capazes de adotar e permitir que esses seres humanos, cuja vida é inviolável pela lei suprema do país e pelos pactos internacionais, sejam garantidos. Então, eu sou aqui um defensor da vida do nascituro no mesmo nível da vida da mulher. Muito bem. Márcia. Eu quero dizer que se nós tivermos ética, ou seja, um profundo respeito por todas as formas de vida, nos tornaremos capazes de decidir sobre a nossa própria vida. É isso. Doutora Elizabeth. Eu gostaria de fazer a consideração final, eu até ficaria até amanhã aqui, mas a consideração final dizendo que os países, justamente
como foi colocado, que tem a anticoncepção e tem o aborto liberado, continua aumentando o número de abortos. E gostaria de dizer, então, a coisa é muito mais de uma mentalidade, de uma cultura. E gostaria de dizer que nos países onde existe aborto, o número de doenças e de mortes entre as pessoas, mulheres que fazem aborto provocado, é muito maior. Então, nós teríamos que ver que parece um bem, mas não é um bem para a mulher. E muito menos para a criança. Doutor Roberto. Eu digo que a vida é um milagre. Nós estamos lidando com o que é de mais precioso, que é a vida. Agora, nós teríamos que ter algumas permissividades, digamos assim, em casos excepcionais, como uma mulher vítima de estupro, como uma questão da anencefalia. Eu acho que nós não temos que criminalizar o aborto por parte da mulher, embora eu seja contra o aborto, com exceção nessas questões de estupro, de anencefalia. Mas colocar uma mulher na cadeia com pena de detenção de 1 a 3 anos, é bem verdade que terá uma pena substitutiva, etc. e tal, mas eu sou contra porque a mulher é quem mais sofre com o aborto. Agora, se um casal manteve uma relação sexual e daí se gerou uma vida, eu entendo que tem que ter responsabilidade, tem que se gerar isso até o fim, porque foi de livre e espontânea vontade e é um bem divino, uma coisa maravilhosa da nossa existência. Salvo essas exceções. Agora, criminalizar também eu entendo que não, porque a mulher é sempre a maior punida no fim da história. Perfeito. Professor Cortella. Bom, sendo da área de teologia, eu tenho que terminar com uma citação bíblica, né, dentre os cristãos. Há uma frase forte do apóstolo Paulo, né, que está lá na 2ª carta aos Coríntios, em que ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso qualquer coisa, mas não é tudo que eu devo fazer. Eu acho que a decisão em relação ao que convém, ela está relacionada à consciência das pessoas. No que se refere ao aborto, né, a consciência que vai dirigir isso, a consciência ética, a consciência religiosa e aquele ou aquela que é vitimada pela circunstância e que vai ter que tomar. Mas que é lícito do ponto de vista da liberdade humana se convém ou não, será uma decisão que a consciência de cada uma ou de cada um é que vai tomar. Doutora Tânia. Bom, eu quero primeiro dizer que acho muito bom que se tenha criado esse espaço de debate com relação ao aborto, porque esse era um tema tabu na sociedade brasileira. Então, parabenizo vocês pela decisão e quero publicamente cumprimentar o ministro Temporão por ter feito este favor ao Brasil, não é? Abrindo o debate. E, tomando a questão da consciência que o Sérgio trouxe, eu queria convidar a todos para reconhecer que há diferentes consciências e que todas as mulheres têm a sua e que nós sejamos capazes de respeitá-las. Perfeito. Silvia, eu queria ouvi-la porque, por mais que a gente pretenda atender os nossos telespectadores, são poucas as oportunidades em relação a tantos e-mails e telefonemas. Eu gostaria de que você avaliasse se mais ou menos as posições expostas aqui foram suficientes para atender a maior parte das perguntas dos telespectadores, ou se haveria ainda alguma questão que você precisaria trazer ao nosso debate. Olha, Alexandre, haveria algumas. A gente recebeu muitas manifestações, agradecemos as manifestações. Muitos telespectadores contaram a própria história, muito curioso, a própria experiência com esse assunto tão polêmico. Mas eu acho que tem uma pergunta que ainda vale bem a pena. É do Rodrigo Gomes da Paixão, ele escreve que tem 17 anos, mora em Goiânia, e pergunta o que os entrevistados acham sobre o polêmico estudo de Steven Levitt, economista americano, que associa a legalização do aborto com a queda dos índices de criminalidade em Nova York. Exato. Esse estudo do professor Stephen Levitt cuidou de uma queda súbita de criminalidade ocorrida nos Estados Unidos 17 anos após a adoção do aborto em vários estados americanos. E ele tentou entender por que havia aquela queda da criminalidade e foi encontrar na relação com a permissão do aborto essa relação. Doutora Elizabeth já fez um ar de quem não acredita que isso seja razoável. Ele foi muito contestado, e é muito contestado, porque não considerou outras variáveis,
Por exemplo, ele se baseou bastante na estatística de Nova York, onde houve a tolerância zero, onde houve outros problemas. Mesmo aqueles que são favoráveis ao aborto, muitos deles não aceitam essa conclusão, que é preconceituosa. Que é de dizer que o pobre ou aquele não vai ter o direito de escolher entre o bem e o mal e tal. E também, estatisticamente, não tem muita crítica. A senhora quando... O que acontece, né? A mulher pobre não tem o direito de escolher. Mas a senhora, quando fala isso que é preconceituoso, me remete ao início do nosso programa, quando o Dr. Drauzio mencionava justamente isso, que a experiência dele de quase 2 décadas nas penitenciárias trouxe essa convicção mas não em relação ao aborto, de que ao planejamento a maior familiar, parte... Não, mas só para completar, trouxe a convicção de que quase todas as pessoas que ele encontrou vinham de família, não de famílias pobres, de lares desfeitos, de lares desestruturados, não de pessoas pobres exatamente, mas de pessoas que não foram criadas por pais e mães. A senhora não considera que esse seja um elemento de consideração em relação à realidade brasileira? É um elemento importante, mas também não é decisivo, porque, em primeiro lugar, aqueles de classe alta e de lares desfeitos, e quantos de lares desfeitos não estão dentro das cadeias e das prisões e são diferentes. Então, eu acho que sempre que se pega de uma maneira unilateral é perigoso. E o importante é que esse questionamento, esse trabalho desse cientista é muito contestado. Isso que eu quero deixar, não vai dar tempo. Eu gostaria de salientar a questão do amor. Eu acho que se um filho é criado com amor, se um filho é desejado, a chance dessa criança não ir para o crime é muito maior do que aquele que é criado com ódio. Nós precisamos de mais amor, de menos aborto. Agora, vincular a queda da criminalidade ao aborto, eu sou criminalista, é demais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós temos que lidar com amor, nós temos que tratar a família, a união familiar. É isso que vai salvar o país. Mais escolas, menos cadeias e mais amor. Já que nós entramos nessa questão da terapia familiar, eu estou estourando aqui o tempo barbaramente, mas eu vou estourar. Tá, e você que trata com terapia familiar, tem que entrar nessa discussão. Não, tem muito, né? Porque depois, quando chega lá na Brasilândia, principalmente, né? A gente se depara aí pelo interior do estado e fora do interior do Brasil, com situações de incesto de pais com filhas. E muitos. Não é uma situação incomum, é uma situação comum. Então, eu queria conversar com a doutora Elizabeth, enfim, deixar só um recado. Se a legalização do aborto não permitiria que, ao mesmo tempo que mulheres que estão gestando filhos dos seus pais possam acolher com o seu corpo, como mulheres também que possam poder dizer, eu não quero isto no meu corpo. É isso que eu queria dizer. Acho que eu não posso responder, posso? Pode, por favor. Vamos lá. Responda. É muito, eu acho que isso daí é sério, mas seríssimo essa pergunta, isso que a senhora colocou, é seríssimo, mas a mulher, quando engravida, não é porque ela é ignorante, é pobre, que ela não se sente de uma forma diferente. Então, existe uma realidade da mulher grávida que tem que ser considerada. Bom, mas a senhora, ela estava falando sobre incesto. Ela estava falando sobre incesto. Especificamente de mulheres, de famílias com as quais eu me deparo, famílias, porque isso são famílias que aparecem, doutora Elizabeth. E faz uma semana me deparei com uma que a filha tem 3 filhos do pai. Nossa. Né? E isso é comum. Então, eu queria perguntar se a legalização do aborto não permitiria que essas mulheres tanto dissessem, eu quero gestar essa criança, como dissessem, eu não quero isto no meu corpo. Eu acho que até... Agora, ela perguntou para mim. Por que se fala isto? É isto que me parece... Eu não posso tratar um ser humano de doutor Ives. Mesmo não que é seja uma coisa. fruto Mesmo que seja é isto mesmo. A criança que está... a criança, o que acontece é o seguinte... Sei disso, pelo por isso fato que eu queria de ter sido fazer fruto de um incesto, essa intervenção. O que me impressiona é o seguinte, pelo fato de ser fruto de um incesto, isso não é isto nenhuma coisa. Isto é um ser humano. Então, na prática, o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos... Eu admito que seja para a mulher. Pode ser isto, eu não quero... Não, mas não é isto, é que continua sendo um ser humano e aquele ser humano é o único que não tem qualquer espécie de defesa. Que a única defesa daquele ser humano é a própria mãe. Ele não tem culpa de ser sido concebido dessa forma. As mulheres pobres não têm consciência do direito sobre seus próprios corpos.
As pessoas pobres e miseráveis, nós burgueses podemos dizer, vivem em condição de animalização. Todos nós sabemos que as pessoas que praticam o incesto não passaram por vários estágios de discussão, de educação e de trabalho psicológico para chegarem nele. E eu não sei o que você pode dizer com isso. Mas poderíamos chegar ao suicídio. Bom. Poderíamos chegar ao suicídio. Agora, eu posso combater simplesmente com uma pequena palavra o argumento de vocês. Eu posso dizer assim, eu farei, quando eu quiser, porque eu tenho dinheiro, o aborto que eu quiser. Agora, eu vou dizer e então eu não me encaixo naquilo que vocês dizem que é uma espécie de naturalidade da condição feminina. A doutora Elizabeth e eu temos contatos permanentes em obras sociais com gente muito pobre. E nós também percebemos que essa mentalidade de pôr o pobre como algo de um cidadão absolutamente discriminado, que não tem nada a ver com os ricos, ou entrar nesse tipo de diálogo político, os ricos, as elites, os pobres, nós que trabalhamos, Elizabeth e eu, em obras sociais, em contato direto com gente muito pobre, nós sentimos que são seres humanos e no momento que eles são, que eles sentem carinho e são trabalhados, é ou não é? A reação que eles têm são reações muito mais preciosas, muito mais dignas, que dariam lição a todos nós. O nosso tempo já estourou totalmente. Eu queria só... Desculpa. Eu queria que a Silvia fizesse... Eu tenho 72 anos e trabalho há 40 anos. O senhor é o rei da falácia. Márcia. Silvia. Agradecemos a intensa e apaixonada participação dos nossos telespectadores. E os livros prometidos no começo do programa vão para Antônio Aguiar, de Olinda, Pernambuco, Karen Rodrigues da Silva, de São Paulo, Ana Carolina, de Goiânia, Goiás, Juca Jardim, de Florianópolis, Santa Catarina e Ana Reis, de Salvador, Bahia. Alexandre. Obrigado, Silvia. Chegamos ao final e eu quero agradecer a participação de todos os debatedores, de todos os nossos convidados do Opinião Nacional e, sobretudo, dos telespectadores que nos acompanharam até agora. E a Opinião Nacional volta na próxima quinta-feira, às 10h40 da noite. Até lá!